Prevalência do uso e aceitação social de medicamentos genéricos no município de Tumbiara, Goiás. Os participantes da pesquisa são Vitor Simão da Silva, Sérgio Eustáquio Lemos da Silva, Karina Santos Silva, Nayane Lopes Ferreira, Vanessa Silva Miranda e Letícia das Graças Silva. O medicamento, para ser considerado genérico, é preciso que seja idêntico ao medicamento ético, apresentando o mesmo fármaco, estar na mesma concentração, a mesma posologia, a mesma via de administração, mesma forma farmacêutica, mesma indicação terapêutica, ser equivalente ao medicamento referência. O objetivo geral da pesquisa é demonstrar a importância do medicamento genérico para a população, argumentando o seu custo-benefício, a sua eficácia terapêutica e a aceitação popular. Os objetivos específicos para observar se as pessoas têm o conhecimento da qualidade dos medicamentos genéricos, identificar se existe alguma dificuldade de aceitação em usar o medicamento genérico e verificar quais são as principais vantagens que as pessoas têm ao fazer o uso da medicação genérica. Problemática da pesquisa. Será que os fatores como a influência de terceiros e a falta de informação fazem com que as pessoas não possuem o conhecimento necessário quanto ao benefício e à qualidade que a medicação genérica possui? A hipótese é de que os fatores como o baixo custo do medicamento, informações fornecidas através dos meios de comunicação, pelas políticas de aceitação promovidas pelo governo naquela época, influenciam e influenciaram na escolha da população em preferir o medicamento genérico ao invés do referência. Justificativa que desde a criação da lei, em 1999, há um certo preconceito sobre o medicamento genérico. A princípio, naquela ocasião, alguns parlamentares, durante o processo de efetivação da lei, atacaram, a criação da lei e foram contra, a criação da lei dos medicamentos genéricos no Brasil. E também alguns médicos naquela época não aceitaram, esse medicamento genérico no mercado. Eles não acreditavam na sua eficácia com relação ao ético. Discute-se muito outras influências que difamam a imagem do genérico. Porém, é de suma importância informar as pessoas que o genérico traz benefício e é confiável. O medicamento genérico, ele passa por testes, de equivalência farmacêutica in vitro e bioequivalência in vivo. O que é isso? Quando ele é desenvolvido na indústria, ele precisa ter as mesmas especificações do medicamento referência. A grande diferença, do genérico ao referência é que o medicamento referência ele necessita de um alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso significa que, como ele é um medicamento único que está sendo desenvolvido, ele passará por testes de duplo cego, de pesquisas de fase 1, até a sua chegada ao mercado. O laboratório que está desenvolvendo, ele pode solicitar a patente de até 20 anos. Então, a grande diferença é essa, que o referência, ele tem 20 anos para que essa patente seja quebrada e um laboratório consiga produzir um medicamento genérico utilizando as suas especificações. Então, para que ele seja desenvolvido, ele precisa de passar pelos estudos de equivalência e bioequivalência. E os resultados, eles precisam apresentar a mesma segurança e eficácia do produto de marca. Como dito anteriormente, as influências negativas, elas iniciaram desde a criação da lei dos genéricos em 99,
pelas questões envolvidas a política, né, a questões políticas e também questões da classe médica. A grande diferença do genérico e do referência é que, devido ao medicamento genérico não necessitar de um alto investimento em pesquisa e também não ter um nome comercial, o seu custo ele é mais barato de vendas em relação ao ético. Então, o genérico ele foi criado para beneficiar a população mais com poder aquisitivo inferior daquela época, que não conseguiam custear as suas enfermidades por não ter recursos financeiros. Então, com a implementação, o principal foco do governo era chegar a essas pessoas. A metodologia foi de caráter de uma pesquisa quantitativa, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, foi montado um questionário estruturado, população, a amostra foram 50 pessoas escolhidas de maneira aleatória. O local foi o município de Itumbiara, Goiás. Foi utilizado papel, mesa, cadeiras, canetas para poder desenvolver essa pesquisa, né? E também foi aplicado um questionário de livre esclarecimento, né, por questões dos aspectos éticos da pesquisa, para que esses resultados pudessem ser divulgados. A respeito dos resultados de discussão, a distribuição segundo sexo, idade, escolaridade, faixa salarial da amostra mostrou que 80% da população pesquisada era do sexo feminino, né? 58% dessa população era da faixa etária de 18 a 36 anos. Sobre a escolaridade, 50% da população tinha um nível superior de ensino, né? E a faixa salarial de maior prevalência de 0 a 3 salários mínimos, cerca de 64% da população pesquisada. Quando perguntado sobre o consumo de medicamento genérico, 100% dos pesquisados relataram terem feito o uso do medicamento genérico durante a vida. Indagado o receio de usar o medicamento genérico, 78% afirmaram não ter dúvida e fazem o uso do medicamento. Sobre a eficácia em comparação ao referência, 78% acreditam na mesma eficácia do efeito. Sobre o conhecimento do que é o medicamento genérico, 80% afirmaram ter conhecimento. Influência de terceiros ao consumo de medicamento genérico. 60% afirmaram terem recebido informações de terceiros sobre a não eficácia da medicação. Peso na escolha do uso dos genéricos. 74% afirmaram que a influência de terceiros não tiveram peso durante a decisão da escolha. A prescrição de medicamentos genéricos. 74% das pessoas afirmaram que os médicos prescrevem o medicamento genérico. Intercambiabilidade pelo farmacêutico. 84% aceitam a troca do genérico, do ético pelo genérico. Sobre questões de cotação de preços dos medicamentos genéricos em relação à referência. 84% das pessoas pesquisadas afirmam que já fizeram comparação de preço. Sobre a influência do preço, é o que define a compra. 78% afirmaram que sim, é o que influencia na compra. Conclusão: é de suma importância
os temas relacionados aos medicamentos genéricos é bastante atual e foi de suma importância o desenvolvimento do trabalho, porque mostrou a desenvoltura, né, do governo federal desde a criação dos genéricos até a sua implementação de mercado. Percebe-se que esse tema ele deve ser discutido, porque boa parte da população brasileira ela não possui meios de informações, mesmo que hoje tem a era da informática e tudo mais, mas assim existe uma grande parte da população brasileira que não tem acesso a essas informações e foi de suma importância averiguar que sim, o governo conseguiu ter êxito na promoção, né, destas implementações do medicamento genérico e é importante o seu custo-benefício sobre o ético, o seu valor de mercado é bem inferior e foi bastante importante a pesquisa. Por outro lado, é necessário que ainda há outras pesquisas a respeito para que esclareça outras dúvidas da população. Essas são as referências bibliográficas. Este é o meu contato de e-mail. Qualquer dúvida que estiverem, podem me encaminhar para que sejam esclarecidas. E muito obrigado.